Irmãos, eu queria dizer uma coisa assim, olha, nós não merecemos, porque nós erramos muito. Todo dia nós pecamos e pecamos. Pecamos contra quem? Contra Deus. Nós esquecemos por algum momento em nossas vidas a cruz de Cristo. Muitas vezes a gente lembra só quando entra na igreja, né? A cruz está lá. Sem o Cristo, que Ele já ressuscitou. Nós não merecemos. Não merecemos. Mas em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé só dessa vez. Quem trouxe Bíblia? Me lembrou o Gálvaro. Quem trouxe Bíblia? No meio daquela multidão, 10% levantou a mão. Ele falou, desculpa, eu errei. Quem trouxe celular? Bíblia online? Aí todo mundo levantou a mão. Então fiquem à vontade. Vamos lá para o livro de Gálatas 3:26. O nome de Deus é santo. Nós não merecemos, somos pecadores, mas Deus nos deixa bem claro, o meu nome é santo. Ok? Todos acharam Gálatas 3:26? Acompanhe-me. Diz o seguinte: todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Presta atenção no 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Vamos orar? Amado Pai, nós queremos entregar agora esse momento do culto nas Tuas mãos, que não seja aqui uma pessoa com seu julgamento, com seu juízo, querendo expor alguma coisa para a igreja, mas queremos que o Espírito Santo atue em cada coração aqui presente. Senhor Deus, muito obrigado, porque entendemos que é um privilégio podermos ouvir da Tua palavra. Nossa fé só é crescida se ouvirmos a palavra de Deus. Obrigado por esse momento tão maravilhoso em nossas vidas, e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Preciso contar uma coisa, porque eu termino o versículo 29. Vamos entender uma coisa. Nós pecamos, nós erramos. O nome de Deus é santo. Mas pela justificação, que foi através de Cristo Jesus, pela graça, nós somos salvos, está claro? Foi isso que eu acabei de ler. O título da minha Bíblia diz assim: Filhos, os filhos de Deus. Quem é? Vocês já pararam para pensar quem são os filhos de Deus? Somos nós, não é verdade? Mas nós como aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Há uma condição? Claro que há. Ok? Há uma condição. Já ouvi muito aí fora, não, eu não faço nada, não peco, não erro, mas você entregou seu coração a Jesus? Não. Não adianta. Pode ser a pessoa mais legal, mas não está garantido a salvação não, viu gente? Não está garantido a salvação. Então eu queria colocar uma coisa para vocês, uma pequena história. Falar um pouquinho de Gênesis, só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Para a gente começar a falar do sermão. Livro de Gênesis, o que conta? Deus presente com um indivíduo. Vamos pegar Adão, começa lá no Éden. Uma coisa, viu? O homem, Deus me muda, eu preciso orar, esquece. Você deve sim pedir para Deus encorajamento, faz a leitura da Bíblia para a sua fé crescer. Como é que a fé da gente cresce? Vem de ouvir a palavra de Deus, ok? Essa é a condição da nossa fé e crescer com ela. O homem nunca procura a Deus, está claro? Não adianta, não adianta. É Deus que sempre procurou o homem, está claro? Deus sempre procurou o homem. Eu vou mostrar isso para vocês. Porque é uma garantia que nós temos. Muitas vezes a gente perde a nossa identidade. Quem somos? Somos filhos de Deus. É muito forte, não é? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Claro que é. Se você crê em Jesus, você é co-herdeiro com Ele,
e ser chamado filho de Deus. Ok? Então vamos lá, olha. Em Gênesis diz o seguinte, é para chegar até Êxodo, aí eu vou dar uma pequena demonstração de Êxodo aqui, que nós vamos aprender em estudo bíblico, escola dominical. Existem os 5 primeiros livros da Bíblia, chama-se livros do Pentateuco. O autor mais, possivelmente, 99,99%, atribui a Moisés, que era uma pessoa, um estadista, um legista, ele era tudo, Moisés. Ele trabalhava na área de saúde, ele trabalhava na área de administração. Esse era o Moisés. Ele foi ensinado para isso daí. Tá ok? Mas, chegando lá em Gênesis, vocês vão procurar Deus falando com Adão. Depois de Adão, continuou. Sempre Deus buscando o homem. Vamos partir um pouquinho mais. Deus buscou Enoque. Enoque era tão chegado com Deus que Enoque nem morreu, né? Deus tomou para si. Quantos aqui não gostariam que Deus viesse e tomasse para si a nossa pessoa, né? Ah, não, mas ainda tem que andar de carro zero. Não, eu vou receber amanhã. Não me manda hoje não, manda depois de amanhã. Que eu recebendo quero gastar depois. Não, não funciona assim. A gente tem que entender que a nossa posição espiritual é muito maior que todas essas coisas. Tá claro? Bom, vamos indo. Nós vamos chegar em Noé. Até chegar na genealogia, ou chegar numa cidade chamada Ur dos Caldeus, e que lá Deus escolhe um homem de nome Abraão. Vocês lembram o versículo 29 que eu li? Nós somos herdeiros de Abraão. Quem é esse Abraão? Quem é esse personagem? É muito simples. Deus pegou esse homem e fez um atrevimento com ele. Ó, sai da sua parentela, vou te levar para um lugar que manda leite e mel. É coisa maravilhosa. E olha, conta as estrelas, conta a areia. Vocês já tiveram as manhas de contar estrela? É lindo, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu já tive as manhas de contar estrela. Mas aí eu me deparei que quando eu estava vendo uma estrela, eu tive a oportunidade de ter um telescópio na mão uma vez, e eu mirei naquela estrela e para minha surpresa não era uma estrela. Aquilo lá era uma galáxia. Olhando daqui parece uma estrela, mas era uma galáxia. E quando eu olhava aquela galáxia, mais milhões de estrelas eu via. Eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Se eu olhar Centaurus A, por exemplo, você vai ver uma galáxia elíptica. Parece um sol, mas não é. Você fica 10 minutos olhando, você vai ver uns pontinhos. Megapictures, né? Você vai ver uns pontinhos. São estrelas. Existem milhões e milhões de estrelas. Então, conta as estrelas. Essa vai ser a tua geração. Ok? Chamado povo de Israel. Gente, nós somos o povo de Deus. Nós somos hoje o Israel de Deus, está claro? E eu vou provar isso para vocês. Vai continuando. Conhecemos o filho Isaac, Jacó, sempre Deus falando com eles, está claro? Deus falando diretamente com eles, através de sonhos, visões, aparecendo, falando através de mensageiros, os anjos. Entra a história de Jacó, 12. Quantos filhos Jacó tinha? Errou. Não era 12, não, era 13. Tá bom? Jacó era filho também, né? Jacó era filho. Foi para o Egito, ou falei errado? Tá certo, né? Jacó era filho, mas ele não foi considerado uma das 12 tribos de Israel. Ok? Falei errado? Existe a tribo de Jacó? Está todo mundo fazendo assim? Vamos estudar em casa, ok? Vamos estudar em casa. Bom, Jacó, Deus preparou a vida de Jacó para fazer o quê? Preparar o seu povo chegar no Egito. Está claro? Então Jacó foi vendido, teve uma série, tem a história de Jacó, é linda, maravilhosa. E lá Jacó passou a ser o quê? O braço direito de Faraó. José, perdão, Jacó era o pai, José. É que eu perco um pouco, eu fico bem embananado. Obrigado, povo. Então José, ele foi colocado como governador do Egito. Ok? Aí veio o quê? Os irmãos de José. Ele alimentou todas as casas, fez. Morreu esse faraó, entrou um outro faraó que não sabia quem era José. E viu aquele povo se multiplicando. Opa, daí a pouco eles vão querer invadir o Egito. Vamos fazer o seguinte, vamos escravizar. E num período aproximado de 400 anos, né, esse povo foi oprimido. E a opressão desse povo era tão grande que esse povo clamava, começou a clamar a Deus. E Deus ouvia.
ouvia o clamor. E preparou um homem chamado Moisés. Aí nós terminamos Gênesis e entramos em Êxodo. Olha que resumo de Gênesis, hein? Maravilhoso. E entramos em Êxodo. E vou resumir Êxodo da seguinte forma. 3 etapas. Vida de um homem chamado Moisés. Ok? Segunda etapa. Vida de uma nação. Futuramente vai se tornar uma nação. A gente chamava a tribo de Israel, que era a composição das 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, a tribo de Israel. E o terceiro item do livro de Êxodo, chamamos de tabernáculo. Porque Deus parou de estar com uma pessoa, tinha Moisés. Moisés foi o último? Foi o último. Me parece que teve Josué ainda, que ouvia através de visões, de sonhos, que Deus falava com Josué ainda. Mas foi terminando. Aí Deus resolveu fazer o seguinte: eu vou habitar no meio do meu povo. E como era um povo nômade, andava no deserto, faziam, né, antes de chegar na terra prometida, então eles construíram um templo móvel, não tinha rodinha, tá? Não sei se a roda era já conhecida, possivelmente, né? Mas não tinha rodinha, era o tabernáculo que a gente conhece. Tudo isso nós vamos ver em Êxodo. Terminou o livro do Êxodo. Pentateuco, falta mais uma. Ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Levítico, as leis dos levitas. Deuteronômio é praticamente uma síntese do livro de Levíticos. E Números é uma historinha com leis para o povo. Okay? Não somente para os levitas, mas para o povo também. Então, okay? O povo começou a crescer, precisou entrar leis de saneamento, leis de, bom, se você mata, vai preso, se você mata, tem direito à morte, é coisa assim, entendeu? Se cria leis. Bom, onde que eu quero chegar? Como é que chamava esse povo que Deus foi morar no meio deles? Israel. Ok? Tá claro? Então, quem é o Israel hoje de Deus? Somos nós. Mas como assim? Vamos abrir lá em Ezequiel. Ezequiel 36, 22. E vamos entender essa analogia. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, já nos alertou dizendo que nós somos herdeiros de Abraão. E através de Abraão veio o quê? Israel. Então, tá claro isso daí? Então, para ninguém se perder. Tá claro? Todos acharam? Ezequiel é um dos profetas maiores, ok? Deus, através dele, mandava uma mensagem e ele transmitia para o povo. Curiosidade, nessa hora Deus já não estava muito em comunhão com o homem. Fizeram um templo local, tal. A santidade, o brilho de Deus, vamos chamar assim, a glória de Deus, é um tema muito legal para se estudar, descia sobre a arca, sobre o templo que Salomão construiu, ok? Mas nessa época, Israel começou a abrir asas, igualzinho nós, né? Igualzinho nós. Começou a olhar Deus de uma forma diferente, começou a se misturar com outros povos. E nós vamos ver tudo isso daí. Diz o seguinte, eu tinha uma história para contar sobre o povo de Israel, depois eu posso passar, se alguém tem interesse. Ela é curta, eu só não quero ler para a gente ganhar tempo, senão vai levar muito tempo, ok? Mas, por exemplo, o que Israel fez na época que desagradou a Deus. É só isso, é menos que um capítulo. E nós somos o Israel de Deus, hoje. E a gente poderá notar muita semelhança de 3.000 anos atrás, Ezequiel, quanto? 700 anos? Vamos colocar uns 1.000 anos, eu também não faço ideia, mas vamos colocar, eu tinha uma tabelinha aqui que eu não tenho, mas só para entendermos, 3.000 anos atrás. E aqui, o que aquele povo fazia é o que nós fazemos hoje. Se prostituir com outros povos, a mistura. O que provocaria isso? Adoração de outros deuses e não um Deus verdadeiro. Israel possuía um Deus único e verdadeiro. Mas começaram a adorar Baal, tudo. Então, esse povo começou a ser perseguido. Foi escravo. Tá ok? Então, olha só, num certo momento, Ezequiel recebeu uma revelação. E Deus falava assim com ele, ó, diz para o povo. Então vamos ler agora. 36, 22. Dize, portanto,
a nação de Israel. Nós somos o Israel, certo? Então vai servir para nós, ok, gente? Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Nossa, que maravilha, que coisa profunda. Então podemos perceber uma coisa, que Deus é santo, ok? E não adianta, nós somos pecadores, não adianta, gente, não adianta, mas Deus olha para a gente, que nem Ele fez aqui olhando, e fala assim, ó, o meu nome é santo. E sabe, vocês me profanaram perante os outros povos. Vocês adoram mais os outros deuses do que a mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguma coisa e todas as nações vão dizer, nossa, aquele sim é o Deus e o Deus de Israel. Porque nós somos algo especial para Deus. Então Deus sempre está na condição de nunca o homem chegar para Deus e falar, Deus, vem até mim, peço perdão, não, tudo isso é válido. Porém, é Deus que chega até você, está claro isso daí? Para Deus chegar até você, qual é a condição? Jesus Cristo, o caminho. Nós somos batizados. Então nós somos herdeiros de Abraão. Opa, somos o povo de Israel. Se somos o povo de Israel, pode ficar tranquilo, Deus está no meio do seu povo. Ok? E nós, povo de Israel, vamos ser o quê no meio dos outros povos? Diferentes. Eu estava pensando, Deus, como é que eu poderia dizer assim para a igreja? Como é que eu poderia mostrar essa pequena diferença? Como é que o Senhor atuaria, né? Sabe, Deus, como é que o Senhor vai agir no meio do povo? Para que o povo perceba que você é diferente, e que nós vamos ser diferentes, e que nós estamos garantidos no nosso plano de salvação. Mas eu precisava entender, Senhor, qual que é a forma? Deus me falou, é muito simples. É muito simples. Olha os meus atributos, as minhas qualidades. Aí eu pensei, puxa vida, eu adoro demais aquela pregação do Vale dos Ossos Secos. Aquilo é dificílimo para entender, mas não é. Eu acho que hoje todo mundo vai entender. É muito legal, eu adoro ela. Se eu pudesse pregar, toda vez que eu fosse pregar, eu ia falar do Vale dos Ossos Secos. Por quê? Lá representa as três qualidades de Deus. Ele pode trabalhar com uma qualidade, com duas ao mesmo tempo, ou na maioria das vezes, 99%, com as três qualidades, os três atributos que ele possui. Qual é? Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Então, aos nossos olhos, vocês vão notar uma coisa, aos nossos olhos, nada significa para a gente. Nós não conseguimos enxergar, de ver aquilo que Deus já viu, já aconteceu há muito tempo. Se nós entendermos isso, esse é o caminho. Por isso que eu quis dar uma explicação, não chegar aqui e falar, nós somos o Israel de Deus e acabar. Não, contei uma história rapidinha só para entendermos como é que nós chegamos até aqui. Hoje, pela graça que existe em Jesus, nós somos chamados o Israel de Deus. Ok? Porque não é mais servo, não é mais macho, fêmea, vocês viram? Hoje é todos um na mesma unidade em Cristo Jesus. Então não tem hoje já uma nação que naquela época Deus escolheu para ser referência do mundo. Essa nação pecou. Não dá certo. Jesus veio para falar assim, não, a salvação não é apenas para os judeus, não, é para todo mundo. Aquele que crê em mim, que não pereça e tenha a vida eterna. Isso é lindo, maravilhoso, porque abriu a porta, nós somos chamados de gentis na Bíblia, né? Pessoas que, quem não é judeu é um gentil, só para entender. Então, nós éramos um gentil, nós não tínhamos como fazer
qualquer coisa para ter a nossa salvação. Na vinda de Jesus, olha, ele chegou no momento certo, não é verdade? Porque na vinda dele, as portas se abriram para nós. Por isso que hoje nós não somos judeus, mas somos chamados de povo de Deus, o povo de Israel. Ok? Então vamos lá. Ezequiel 37. O título da minha Bíblia diz assim: O Vale de Ossos Secos. Eu acho muito legal isso daí. E você vai ver como vai ficar fácil de entender. Todos acharam? Ainda na pessoa de Ezequiel, a visão que Deus estava dando para ele recebia e passava. Ok? Então Deus levou ele para um vale. E lá nesse vale, estou fazendo um pequeno resumo, Deus falou assim, ó, olha, ele estava lá em cima. Olha para esse vale, o que você vê? Ah, eu vejo um monte de ossos secos. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Já vou dar uma dica para você. Quantos de vocês não possuem vale ou vales de ossos secos na vida? Olha e pensa, nós somos pecadores. Somos pecadores, nós erramos muitas vezes. E muitas vezes a gente se aprofunda de uma tal forma, nosso erro é tão grande que a gente entra numa depressão, numa loucura na vida, e que parece que não tem fim. Parece que não tem saída. Mas Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, Ele consegue o quê? Ver coisas que nós estamos olhando osso. Mas olha aqui que Ele ensina, através desse profeta. Todos acharam? Ezequiel 37 diz o seguinte, vou ler bem devagar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos, possivelmente já muito velho, né? Sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Vamos dar uma pausa aqui. Sabe o que isso revela para nós? Que Deus é onisciente. Deus consegue enxergar coisas que, aos nossos olhos, nós não estamos enxergando. Inclusive, Ele fez uma pergunta, falou assim, é possível esses ossos viverem? A resposta do profeta foi muito fácil. Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Se o Senhor quiser, que vai viver. Se não quiser. Mas qual é a graça de Deus? Vamos continuar. 4. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi, não a voz do profeta, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está querendo revelar para a gente aí? Toda a potencialidade de Deus é um Deus onipotente, que Ele pode fazer. Quando que nós, na nossa natureza, por mais tecnologicamente que a gente esteja tão avançado hoje, conseguimos realizar tal feitio? Não se sabe, né? Não se sabe, eu nunca ouvi falar. Então, Deus consegue. E quando Ele fala, profetiza sobre esses ossos, nasce carne, nasce pele, Deus é um Deus onipotente. E olha o que vai acontecer. Vamos lá, verso 7. E tudo isso para dizer, então sabereis que eu sou o Senhor. Ele sempre colocando, eu que fiz, eu sou o Senhor. Verso 7. Portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto, olha, nem terminou, enquanto eu profetizava, houve um ruído
um barulho, e os ossos se ajuntaram. Um detalhe, cada osso ao seu osso. O que a Bíblia quer dizer isso? Não pegou o dedão, o osso do dedão do pé, e colocou o osso na mão. O que era o osso do pé se ajuntou com o osso do pé. O que era o osso da mão se ajuntou com o osso. Cada osso ao seu osso. Olha o detalhe, hein, da palavrinha. É para a gente... Vai imaginando essa cena ocorrendo. Põe você no lugar lá do profeta Ezequiel. Fica olhando para aquele vale agora, mentalmente. E vai vendo os ossos se ajuntarem. Cada osso ao seu osso. Olha que mais que você vai ver, ó. Verso 8. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Nossa, muito legal, né? O que Deus acabou de formar lá? O que vocês estão olhando? Cadáveres. Gente morta. Bom, já tem corpo, já tem pele, já tem osso no seu osso, né? Nervo no seu lugar, nervo óptico não ficou no pé, né? Então está tudo belezinha. Mas não havia vida neles. Muito interessante. Consegue visualizar isso? Ou só eu? Minha criatividade, gente, é legal pra caramba, viu? Vamos lá, verso 9. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem Espírito, vem dos 4 ventos, possivelmente norte, sul, leste e oeste. Isso é criatividade minha, a Bíblia não fala. Mas quando fala dos 4 ventos, eu posso imaginar isso. 4 ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos para que vivam. Não é um Deus onipresente que está fazendo naquele exato momento que ele queria fazer? Ele se revela com toda a potencialidade dele, sendo consciente, já sabendo o que vai aguardar, e presente em todos aqueles cadáveres. Não foi fazendo um de cada vez, foi todos de uma vez. Sopra vento do Espírito. Nós temos muitas músicas, né? Vento do Espírito, né? Sopra sobre mim, sopra. Olha de onde vem, de onde que a gente tira letras para tais músicas. É daí. Por isso que é gostoso uma brisa. A gente sente. Se está suado, você sente um refrigério. Se você quer respirar, parece que o cheiro fica diferente. Tem um certo significado. Tem um certo significado. E o Espírito, de quem é esse Espírito que nós estamos falando? Vamos continuar? O Espírito de Deus. Se é um Espírito de Deus, podemos chamar de Espírito Santo? Não falei que Deus é santo? Por que nós falamos Espírito Santo? Porque vem de Deus, que é santo. Legal? Então vamos lá. Verso 10. Profetizei, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército tão grande em extremo. Gente, eu vou colocar uma coisa para vocês. Se você sente-se uma pessoa, literalmente dizendo morta, morta para a vida, morta espiritualmente, morta, há uma forma de você viver? Sim. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, assopre sobre mim, para que eu viva. Deus não quer compor, faz todo um trabalho desse, para deixar cadáveres. Sabe, o povo de Israel hoje ele é um povo diferenciado. Por quê? Porque nós possuímos o Espírito de Deus em nossas vidas. Sabe por que existe revelação? Sabe por que você está aqui hoje? Porque alguma coisa te incomodou lá em casa? Não foi você não, teu corpo ou alguma coisa, não foi nada disso não. É o Espírito Santo que fala com você e fala assim, opa, vamos lá na igreja. Ou quando você está muito machucado, muito arrasado, isso acontece comigo, gente. Por isso que eu acho que eu posso dizer que devemos ser, né, meio semelhantes, iguais. Então o que acontece? Você chega na igreja, cá entre nós, quando a gente começa a louvar ao Senhor, não parece que vai saindo um peso do corpo?
De repente a pessoa que chegou aqui travada, dura, começou a louvar, 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 de repente já está pulando, Espírito, Espírito, sabe? É tremendo. Por isso que no louvor Deus habita. Você vai sair daqui berrando, pulando, cheio de alegria. Ou Satanás também berra, pula, porque não está a fim de acontecer isso, sabe? Ele detesta, não quer fazer baderna, quer bagunçar. Mas nós como cristãos, nós fazemos o quê? Nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome dEle. Porque nós sabemos, no louvor Deus habita. Então vamos continuar. Então ele me disse, agora muito importante, Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Novamente eu vou te perguntar, você é a nação de Israel? Você é o povo de Deus? O povo de Israel hoje? Nos dias de hoje, é você? Deus te deu a vida. Soprou sobre você o Espírito Santo. Está aí a sua garantia. Deus é a fidelidade. É a justificativa que nós temos perante qualquer pessoa, é o ato, sabe? De recebermos o Espírito Santo, que a gente fala assim, puxa, está selado. Agora sim, agora tá beleza. Agora está beleza. Por quê? Você é o Israel de Deus, é um povo diferente. Estão compreendendo? Muito fácil, né? A gente teve que fazer uma relação para chegar até aqui. Então, quantas vezes nós nos sentimos com preocupações, com dores, porque às vezes nós não deixamos o Espírito do Senhor agir sobre nossas vidas. Eu tenho um coração muito duro, muitas vezes a gente discute, eu vejo problemas, situações aí fora. Tem uma carteira de cliente que às vezes me deixa revoltado, me deixa irado. Às vezes a gente quer xingar, não pode, né? Aí você fala, mas eu tenho uma natureza humana. É duro, é duro. Paulo já dizia isso há muito tempo. Ele falava, mas olha, o nosso alvo está lá, ó, é Jesus. Sabe, vamos continuar prosseguindo, que é essa a meta. Quer coisa mais gostosa que um apóstolo? Paulo, todos conhecem Paulo, não conhecem? O apóstolo Paulo dizer assim, puxa, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu menos quero fazer, esse sim eu faço. Aí, ó, ele teve coragem de escrever isso numa das cartas. Nós sabemos que nós passamos por isso. Não é vergonhoso. Agora, qual que é a metodologia? Deus soprou sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai invadir você, não. Você ou vai permitir que ele atue sobre a sua vida, ou não. Se você permitir, já a gente vai contar algumas coisas aí. Vamos continuar, para não atrasar? Portanto, profetize e disse, assim diz o Senhor. Perdão. Parei no 11. Eles dizem, os nossos ossos, olha só. Quem que nasceu além? Quem que nasceu? O povo de Israel, certo? Continuando, verso 11. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós poreis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Eu fiz, diz o Senhor. Sabe o que eles dizem? Sabe o que nós, povo de Deus, falamos? Poxa, nossos ossos estão secos. Nós fomos cortados da terra. Sabe, a gente sofre. Só que Deus faz o quê? Eu ponho o meu espírito sobre vocês. E assim, ó,
vocês vão poder dizer: poxa, nós somos o povo de Deus. Nós representamos, sabe, toda essa majestade, essa grandeza. Eu queria que você agora meditasse um pouquinho. Eu vou dizer o privilégio disso daí. E já começa a meditar. Pede para o Senhor o Espírito Santo. Para aqueles que não conhecem a Jesus, venha conhecer a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, é a vida. Para a gente viver como o povo de Deus. O Israel de Deus aqui, presente. E quem já conhece, quem já é batizado, conhece, vamos nos encher com o Espírito Santo. Vamos pedir. Mais tarde nós vamos ter a oportunidade de fazer um apelo. Aqui ninguém é mais nada. Eu sou o primeiro a descer aqui, além do apelo que eu vou fazer, falar: Deus, me inclui também. Porque para receber o Espírito Santo é uma bênção. É uma bênção. Vê se me entende. Vê se me entende. Elimina muitos problemas quando a gente começar a dizer: mas Deus, os meus ossos estão secos. Eu não vejo perspectiva nenhuma de vida. Mas você vai lembrar que Deus sopra constantemente, isso não para, viu? Sobre nós o Espírito Santo. Isso é uma bênção. Vou terminar em Ezequiel, voltando a Ezequiel 36, no verso 26, dizendo o seguinte. 36, verso 26. Diz o seguinte: eu vos darei um coração novo. Olha só, quando Deus sopra o Espírito Santo sobre a tua vida, olha o que acontece. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós que me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Olha que garantia. Não falei que nós pecamos constantemente, nós erramos. Infelizmente, a natureza humana é pecaminosa mesmo. Mas olha que Deus nos garante aqui. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais sofrais a vergonha da fome entre as nações. Sabe, a nação pode estar passando fome, muita coisa de fome, mas você tem a garantia de Deus. Você tem a garantia. Meu espírito está fraco, mas Deus vai soprar sobre a sua vida um espírito novo. Está aqui um espírito novo, um espírito de renovo. E Ele garante, esse espírito é o meu espírito. Nossa, agora é um momento muito gostoso. Pede para Deus soprar sobre a sua vida o Espírito Santo. Tira um minutinho agora. Eu sei que muitos já possuem, mas pede mais. Pede mais. Fazer um apelo bem simples aqui. Não precisa vir na frente. Mas fique em pé, porque nós já estamos terminando. Quem quer ser renovado, obter um espírito novo, quem deseja no seu coração, fique em pé. Quem deseja aceitar Cristo, fique em pé, depois procura um dos pastores para uma orientação, um batismo. Amém, amém. Peça para Deus, alguma área da sua vida tem, alguma coisa, alguma renovação tem que ser feita. Peça para Deus. Fique em pé, não precisa olhar para a esquerda, para a direita. Ninguém precisa vir aqui na frente. Oh, glória a Deus. Senhor, renova, Senhor Deus, sobre nós, com esse Espírito novo, ó Pai. Renova cada dia, Senhor Deus, porque hoje entendemos que somos o Israel de Deus. Vivemos num mundo que é um mundo traiçoeiro. Ó Deus, até o momento da chegada de Cristo Jesus, temos que estar aqui. Então renova cada dia, cada instante. Que o seu Espírito, assim como diz o rei Davi, que teu Espírito não retires de mim. Isso é o mais importante.
Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Momento maravilhoso esse, não é verdade? Irmãos, deixa o Espírito Santo sempre renovar a sua vida. Nós estamos esse ano numa campanha chamada de reconciliação. E se tem algum irmão que te ofendeu, tal, não espera ele chegar, vai você nele e ora por ele. Peça o seu perdão, não espera ele pedir perdão. Se lá no seu lar, durante a semana, teve uma pessoa, um colega que te magoou muito, chega nele. Você viu o que a Bíblia fala? Nós temos que interceder por esse pessoal. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a partir do momento que você libera, o perdão é liberado para você. A partir do momento que você ora, as coisas acontecem também na sua vida. Né, Bruno? É o maior segredo, é a maior chave que existe na Bíblia. Quando a Bíblia fala é mais fácil dar do que receber, o segredo é esse. Ó. O segredo é esse, em todas as coisas. E a nossa parte do coração, que mexe com a nossa emoção, ela é difícil. Ela é difícil. Não vou discordar, não. Mas, ora. Às vezes não chega, mas ora por ele. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai de amor, obrigado por esse momento. Foi muito bom, agradável. Desculpa, Senhor Deus, por nossos erros. Às vezes um erro histórico, um erro de colocação. Devo ter errado muito. Mas, que nem eu disse, eu queria que o seu Espírito Santo agisse. E eu creio que foi assim que todos puderam entender. E que possamos levar para nossas vidas, essa semana em nossas casas, esse aprendizado. Para que nós possamos passar uma semana sorrindo, alegre, feliz. Uma semana diferente, sabendo que o teu Espírito, não nenhum outro Espírito, mas o teu Espírito, o Espírito Santo, está sobre nossas vidas. E podemos ser chamados filhos de Deus, podemos ser chamados o teu povo. Tudo num único, em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do teu Santo Espírito seja para conosco, hoje, todos os dias de nossa vida, até a chegada de Jesus. Amém?